Imagine ser apenas uma garota pobre, frágil e desconhecida, e de repente afirmar que viu a própria Virgem Maria diante dos seus olhos. Muitos chamaram de loucura, outros disseram que era invenção. Mas o que aconteceu com aquela menina mudaria a história da fé para sempre. Seu corpo atravessaria os séculos sem se decompor. Milhões de pessoas viajariam para conhecer o local das aparições. E até hoje, médicos tentam explicar os milagres ligados ao seu nome. Essa é a história real, misteriosa e profundamente emocionante de Santa Bernadette Soubirous. Então, já deixa o like, se inscreva no canal, apague as luzes e venha conhecer uma das histórias mais impressionantes do mundo cristão. Capítulo 1. A menina pobre de Lourdes. Tudo começou em 1844, na pequena cidade de Lourdes, no sul da França. Bernadette nasceu em uma família extremamente pobre. Seu pai era moleiro, mas perdeu quase tudo após dificuldades financeiras. A família chegou a viver em um lugar conhecido como Le Cachot, uma antiga prisão úmida e apertada. Imagine isso: frio constante, pouca comida, doenças e miséria. Bernadette sofria de asma severa desde criança. Era fraca fisicamente, tinha dificuldade nos estudos e quase não sabia ler. Ninguém imaginava que aquela menina simples se tornaria conhecida no mundo inteiro. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão impactante. Ela não era rica, não era influente, não era poderosa. Era apenas uma garota esquecida pelo mundo. Capítulo 2. O dia que mudou tudo. Era 11 de fevereiro de 1858. Bernadette tinha apenas 14 anos. Naquele dia frio, ela saiu com a irmã e uma amiga para procurar lenha perto da gruta de Massabielle, nos arredores de Lourdes. O lugar era silencioso, úmido, cercado por pedras e vegetação. Enquanto as outras meninas atravessavam um pequeno riacho, Bernadette ficou para trás por causa da asma. Foi então que ela ouviu um som estranho, como um vento forte. Mas, curiosamente, as árvores não se mexiam. Ela olhou para a gruta e viu uma luz. No meio daquela luz, apareceu uma mulher vestida de branco, com um véu brilhante, uma faixa azul e um rosário nas mãos. Bernadette ficou imóvel. A figura sorria para ela. Era algo tão belo que a garota descreveu como impossível de explicar com palavras humanas. Ela começou a rezar, e a aparição rezava junto. Quando terminou, a figura desapareceu. Bernadette voltaria àquele local várias vezes, e as aparições continuariam. Capítulo 3. As 18 aparições. Ao longo de meses, Bernadette afirmou ter visto a Senhora 18 vezes. E quanto mais ela voltava à gruta, mais pessoas começavam a segui-la. Alguns acreditavam nela, outros zombavam. Muitos achavam que tudo era histeria ou imaginação. As autoridades tentaram impedir as visitas. Policiais a interrogaram. Padres duvidaram dela. Médicos a examinaram. Mas Bernadette mantinha sempre a mesma versão, sem mudar detalhes, sem exageros, sem buscar fama. E isso impressionava muita gente. Ela dizia que a mulher transmitia mensagens de oração, penitência e conversão. Mas uma das aparições seria a mais misteriosa de todas. Capítulo 4. Eu sou a Imaculada Conceição. No dia 25 de março de 1858, Bernadette perguntou à aparição quem ela era. A resposta entrou para a história. A figura disse: "Eu sou a Imaculada Conceição." O detalhe assustador é que Bernadette era praticamente analfabeta e provavelmente não entendia o significado daquela expressão teológica complexa.
Anos antes, a Igreja Católica havia proclamado oficialmente o dogma da Imaculada Conceição. Quando Bernadette repetiu aquelas palavras ao padre local, ele ficou profundamente abalado, porque acreditava que uma menina simples jamais teria inventado aquilo sozinha. Foi nesse momento que a história começou a ganhar proporções gigantescas. Capítulo 5. A Fonte dos Milagres. Durante uma das aparições, a senhora pediu que Bernadette cavasse o chão próximo à gruta. As pessoas acharam estranho. Ela começou a cavar na lama. Até que um pequeno fio de água surgiu. Ninguém imaginava. Mas aquela água se transformaria na famosa fonte de Lourdes. Com o passar do tempo, inúmeras pessoas afirmaram ter sido curadas após contato com a água. Doentes terminais, paralisias, casos considerados impossíveis. Até hoje, Santuário de Nossa Senhora de Lourdes recebe milhões de peregrinos todos os anos. E aqui entra uma curiosidade impressionante. Existe um comitê médico rigoroso que investiga supostos milagres. Muitos relatos foram rejeitados, mas alguns casos permanecem oficialmente sem explicação científica. E isso aumenta ainda mais o mistério em torno de Lourdes. Capítulo 6. A vida após as visões. Você imagina que Bernadette virou uma celebridade religiosa? Na verdade, não. Ela fugia da fama, entrou para a vida religiosa e se tornou freira. Foi para a cidade de Nevers, onde viveu de forma simples e silenciosa. Ela sofreu muito. As crises de asma pioraram, sentia dores constantes e enfrentava doenças severas. Mesmo assim, continuava humilde. Quando perguntavam sobre as aparições, ela respondia: "Minha missão foi contar, não convencer." Essa frase atravessou gerações, porque Bernadette nunca tentou obrigar ninguém a acreditar nela. Capítulo 7. A morte e o corpo incorrupto. Bernadette morreu em 1879, aos 35 anos. Mas o verdadeiro mistério ainda estava por vir. Décadas depois, quando seu corpo foi exumado, algo chocou todos os presentes. Seu corpo estava incrivelmente preservado, praticamente intacto. Isso aconteceu mesmo após anos enterrada. Para muitos fiéis, aquilo foi visto como um sinal sobrenatural. Hoje, o corpo de Santa Bernadette Soubirous permanece exposto no convento de Saint-Gildard, em Nevers, e milhares de pessoas viajam até lá para vê-la. Alguns visitantes afirmam sentir paz profunda no local. Outros dizem sentir uma energia impossível de explicar. E claro, céticos argumentam que fatores ambientais podem ter ajudado na preservação. Mas independentemente da explicação, a aparência do corpo continua impressionando o mundo inteiro. Capítulo 8. Curiosidades sombrias e misteriosas. Agora, prepare-se para algumas curiosidades que tornam essa história ainda mais intrigante. Bernadette dizia sentir medo e paz ao mesmo tempo. Ela descrevia a aparição como extremamente bela, mas também poderosa o suficiente para causar temor. Muitas pessoas ouviram relatos estranhos perto da gruta. Ao longo dos anos, peregrinos afirmaram sentir perfumes inexplicáveis, emoções intensas e experiências espirituais profundas em Lourdes. 3. O local virou um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Milhões de pessoas visitam Lourdes anualmente em busca de cura espiritual e física. O corpo dela parece dormindo. Essa é provavelmente uma das imagens mais perturbadoras e fascinantes da história cristã. Muitos visitantes dizem que parece que Bernadette apenas fechou os olhos. Uma das histórias mais comentadas envolvendo o corpo de Bernadette é a impressão de que seus cabelos e unhas continuavam crescendo mesmo após sua morte. Visitantes antigos do convento afirmavam notar mudanças sutis ao longo dos anos. Isso gerou rumores assustadores e profundamente místicos. Muita gente imagina que o corpo simplesmente foi colocado em exposição
e permaneceu intacto sozinho. Mas existe todo um cuidado silencioso por trás disso. O corpo de Santa Bernadette Soubirous permanece no convento de Saint-Gildard, em Nevers. Freiras, responsáveis pelo convento, ajudam na conservação e manutenção do local onde ela repousa. O corpo permanece protegido dentro de um relicário de vidro e metal. Além disso, especialistas ao longo do tempo realizaram procedimentos delicados de preservação para evitar deterioração causada pela exposição ao ambiente. Existe, inclusive, uma fina camada de cera sobre partes do rosto e das mãos, criada para proteger a aparência do corpo. Mas o mais impressionante é que por baixo dessa camada ainda existe tecido preservado real, e isso continua alimentando o mistério. Capítulo 9. O legado de Santa Bernadette. Hoje, mais de um século depois, o nome de Bernadette continua vivo. Sua história inspirou filmes, livros, documentários e milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas talvez o mais impressionante é que tudo começou com uma garota pobre, doente e desacreditada. Uma menina que afirmava apenas ter visto uma bela senhora. E independentemente da crença de cada pessoa, existe algo profundamente humano nessa história. A ideia de esperança, de fé, de luz, surgindo nos lugares mais escuros. E você? Acredita que Santa Bernadette Soubirous realmente viu a Virgem Maria? Ou tudo isso permanece como um dos maiores mistérios religiosos da história? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de histórias místicas, sobrenaturais, religiosas e inexplicáveis, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque no próximo vídeo, vamos mergulhar em outro mistério real que desafia a lógica, a ciência e a própria fé humana. Até a próxima. E cuidado com os mistérios que o mundo ainda não consegue explicar.